Olá, meu nome é Jack Santos e nesse vídeo eu vou continuar a série Investindo em Bitcoin na Prática e também vou compartilhar notícias relevantes da última semana. E se você achar que as informações que eu vou compartilhar foram relevantes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Essa semana foi literalmente de tirar o fôlego. Na quinta-feira passada, eu tinha comentado que na sexta haveria a liberação do pagamento da FTX, vencimento de opções e estava aguardando para ver como o mercado reagiria a partir de então. E a resposta até o dia de hoje era lateralidade, até que uma queda acentuada acontecesse agora nas últimas horas. E essa queda comparada com quinta-feira passada já corresponde a 5% de queda no valor que o Bitcoin estava valendo até então. E eu vou compartilhar algumas notícias usadas para fundamentar esse tipo de acontecimento. Mas antes, eu vou mostrar aqui o meu investimento. No atual momento, eu estou com lucro de $31,46 e em porcentagem 24,20%. Eu tenho como lema não confiar em notícias que influenciam pessoas a comprar ou vender investimentos, porque sem sombra de dúvida, a absoluta maioria intenciona influenciar investidores para que eles façam os movimentos que as baleias querem que eles façam. Por isso, eu não vou justificar essa queda do Bitcoin por causa de X ou Y, contudo, eu vou compartilhar as notícias que foram propagadas para fundamentar essa queda, porque até o momento que o Bitcoin tinha chegado até a 103 mil, a justificativa era essa aqui. Porque o mercado de criptomoedas está em baixa hoje, vendas de baleias geram pânico. Aqui fala que um dos principais motivos é que as baleias começaram a vender. Esses investidores gigantes, que detêm mais de 10 mil bitcoins cada, estão em modo de realização de lucros. Segundo o especialista Willy Woo, algumas dessas baleias compraram bitcoins já em 2017, a preços baixíssimos, de $0 a $700. Agora, com o Bitcoin atingindo máximas de longo prazo, elas estão lucrando. E além dessas vendas, outro motivo para a queda é a desaceleração das entradas de ETFs de Bitcoin. Recentemente, esses ETFs tiveram saídas de cerca de $1 bilhão e só nessa semana cerca de 267 milhões saíram. E esse artigo saiu na data de hoje, às 7 da manhã. E como você pode ver aqui no gráfico diário, aqui exatamente, às 7 horas o Bitcoin estava valendo $104.950. Então vamos arredondar para $105 mil. E aí você observa no gráfico que aqui neste horário aqui, olha, meio-dia e 25, começou uma queda até os $100 mil. E nesse momento eu vi no gráfico que a queda ia até 103 mil, que era um suporte forte, que os analistas falaram que não podia inclusive ser rompido. Mas na hora que tocou o suporte, teve uma boa resistência e parecia que ia ficar por ali, pelos $103 mil. Só que aí começou a baixaria nos Estados Unidos. Nas últimas horas, o Elon Musk e o Trump resolveram literalmente trocar farpas pelas redes sociais, sendo que o Elon Musk fez acusações seríssimas contra o Trump, que eu não vou compartilhar porque esse vídeo não é sobre fofoca, mas uma alfinetada dele é algo que com certeza acendeu um alerta vermelho para um grande número de pessoas, talvez inclusive para o mercado. Ele falou o seguinte, esse foi o post dele, no X dele, falando que as tarifas de Trump podem desencadear uma recessão no segundo semestre de 2025. E o segundo semestre de 2025 inicia no mês que vem. Então eu não descarto que essa briguinha possa inclusive ter influenciado o Bitcoin a cair aqui até 100 mil. Porque na verdade mesmo, quem vai realizar lucros espera algum tipo de ruído para poder aproveitar aquele momento para efetivar os seus lucros. Ou seja, na verdade, não é a notícia que gera a queda, mas os grandes players aproveitam esse tipo de coisa para poder realizar lucro. Mas, de qualquer maneira, essa previsão feita pelo Elon Musk, que estava dentro do governo e teve acesso a informações confidenciais, acendeu uma luz, no mínimo laranja, com relação
ao que vai acontecer com o mercado nos próximos meses. Então agora eu vou compartilhar as notícias. Aconteceram muitas coisas interessantes durante essa semana, notícias animadoras e notícias tristes. Independente do estado atual do mercado, a evolução da estruturação dele segue a todo vapor. E a primeira informação que mostra isso é essa aqui, mostrando que as entradas de ETFs de Bitcoin ultrapassam os ETFs de ouro em maio. Foram 5,25 bilhões de dólares em entradas líquidas para o Bitcoin contra 1,58 bilhões em saídas líquidas de ouro. Então, apesar da queda na quantidade de ETFs de Bitcoin em razão das vendas, ainda assim o interesse maior é em ETF de Bitcoin. Nessa outra notícia fala que a reserva de câmbio de BTC atinge novas mínimas históricas, ou seja, cada dia que passa há menos Bitcoin dentro das corretoras. Isto porque os investidores estão colocando esses Bitcoins nas suas carteiras. E por que persiste esse interesse, tanto de pessoas quanto de institucionais, empresas e governos no Bitcoin? Este gráfico aqui mostra a dívida global. Ela atingiu um novo recorde de 324 trilhões de dólares. Ou seja, é algo praticamente impagável. Só os Estados Unidos está devendo mais de 30 trilhões de dólares. E você não precisa ser muito inteligente para saber que essa bomba uma hora vai estourar e veremos uma crise que pode ser inclusive muito maior que todas as outras que a gente viu até então. Então, ciente dessa consequência que vai acontecer mais hora menos hora, os investidores estão focando em válvulas de escape, entre elas o Bitcoin. Outra prova disso é que, segundo Da Vinci Jeremy, a mineração de Bitcoin está se tornando uma corrida armamentista geopolítica agora. Atualmente, os Estados Unidos lideram com 36% da taxa total de hash. Então, se você ver nesse mapa, os países que estão mais laranja são aqueles que têm a maior porcentagem de mineração de Bitcoin. Entre eles se destacam os Estados Unidos, Canadá, Rússia e China. E se eles estão nessa corrida é porque faz algum tipo de sentido ter o maior número de Bitcoins possível. Mas diante de todas essas informações, de todo o potencial do Bitcoin e do mercado de criptomoedas, por que as coisas não estão deslanchando como todos esperam? Por que ainda não aconteceu uma alt season? Neste artigo aqui fala o seguinte: as tendências de pesquisa de criptomoedas e as classificações de aplicativos mostram um engajamento morno, apesar do aumento recente. Aqui fala que apesar do forte desempenho do mercado e dos ganhos notáveis da meme coin, o interesse do varejo parece visivelmente ausente da alta atual. O volume de buscas no Google por meme coin está em apenas 14 na escala relativa, um forte contraste com o pico de 100 em janeiro e apenas marginalmente abaixo dos 19 registrados no mês anterior. Então, alguns especialistas estão cogitando que não tivemos alt season ainda e talvez não tenhamos em razão do desinteresse do varejo, porque movimentos vistos em ciclos anteriores, como o de 2021, parecem coisa do passado. Não está tendo uma procura evidente em pesquisas como era antigamente. Agora eu vou compartilhar notícias a respeito de restrições e liberações no mundo de criptomoedas. Nessa notícia aqui fala que o Chile exige transparência em transações em cripto. A partir do dia 1º de julho, exchanges de criptomoedas deverão informar transações superiores a $1.000, conforme exigido pela Travel Rule, uma regulamentação global que afeta as transações de Bitcoin e outras criptomoedas. No Chile, onde o mercado de criptomoedas é regulamentado, a medida exigirá o envio de dados como os nomes do emissor e do beneficiário, além do endereço de destino dos fundos. A nova regra promete impactar usuários que priorizam o anonimato nas transações digitais. Já nessa outra notícia, Califórnia aprova a lei de confisco de Bitcoin esquecido em corretora. Entenda a polêmica. Projeto de lei está causando confusão, mas em uma explicação mais simples e direta, o investidor não perderá a posse de suas criptomoedas. O que, na minha opinião, não é uma verdade. Eu vou explicar o porquê. Aqui fala que o projeto de lei AB
1052 é uma adição a uma lei do ano de 1959 chamada de Lei de Propriedade Não Reclamada. Em suma, ela permite que o governo passe a fazer a custódia de bens que não foram movimentados por seus cidadãos por um longo período, no caso 3 anos. Isso inclui, por exemplo, dinheiro em conta bancária, propriedades em cofres de bancos, dividendos de ações não sacados, entre outros. Essa lei simplesmente adicionou Bitcoin e outras criptomoedas nessa lista. Aqui fala que não se trata de um confisco propriamente dito. O que o governo fará é manter a custódia dessas moedas para o investidor ao invés de deixá-las aonde elas estavam. Em uma explicação mais simples e direta, o investidor não perderá a posse de suas criptomoedas. O que acontece é que ele precisará falar com o governo ao invés de uma empresa, caso queira movê-las para outro lugar. As moedas não serão vendidas, tampouco passarão a ser do Estado. Me perdoe o Livecoins, mas essa explicação é muito tosca. O fato do governo não tomar para si e vender não quer dizer que ele não retirou a posse daquele investidor. Afinal, aqui mesmo está escrito que o investidor terá que solicitar ao governo que devolva o que é seu. Isso é ridículo, mas deixa bem claro a sanha de certos governos para colocar a mão em ativos criptográficos dos seus investidores. Mas quem passar por essa situação é porque está dormindo de touca, porque deixar criptomoeda 3 anos em uma corretora é pedir para perder essas criptomoedas mesmo. Lá não é lugar de guardar criptomoeda. Lugar de guardar criptomoeda para longo prazo é dentro da carteira. Mas de qualquer maneira tem governo que está de olho bem grande em quem está dormindo de touca. Então, mais uma vez, fica a recomendação: não deixe os seus criptoativos que você pretende deixar por um período mais longo em corretora. E seguindo essa linha, aqui tem a notícia falando que a Bolívia proíbe sua empresa estatal de petróleo de usar criptomoedas para transações de energia. E eu até tinha lido um artigo a respeito dessa novidade, né? Da estatal que iria começar a usar criptomoedas, mas o governo já foi lá e já cortou a iniciativa e já disse que não, vocês não poderão fazer isso. Em contrapartida, o Panamá avança com novas políticas para acelerar a adoção do Bitcoin. E o FMI endossa o desempenho econômico de El Salvador, apesar de seu forte envolvimento com criptomoedas. O FMI tá louco, babando no canto da boca para cercear o investimento de El Salvador em bitcoins só porque emprestou um dinheiro para o país. Eles ficam falando que obrigaram o país a parar de comprar bitcoin, mas El Salvador continua comprando bitcoin com frequência. Uma notícia muito interessante foi que o Cazaquistão lançará a zona piloto de criptomoeda para pagamento e adoção. O presidente do país anunciou planos para construir a CryptoCity, com o objetivo de estabelecer um ambiente regulatório para ativos digitais, ou seja, a criação de uma cidade movida por criptomoedas. Outra notícia interessante foi essa aqui. A Uber está atualmente explorando o uso de stablecoins como método de pagamento. E falando em stablecoins, a capitalização de mercado total da stablecoin ultrapassou 250 bilhões de dólares pela primeira vez. E neste artigo dá ênfase a isso, bilhões a trilhões. Caso de uso de stablecoin prestes a expandir o mercado. O sistema financeiro global interconectado está passando por uma transformação fundamental. As stablecoins, antes limitadas a facilitar a negociação de criptomoeda, evoluíram para um meio versátil para a transferência de valor, liquidação e gestão de liquidez, abordando ineficiências de longa data das finanças tradicionais. O Standard Chartered prevê que o valor de mercado das stablecoins poderá crescer 10 vezes até o final de 2028, impulsionado pelo surgimento de casos de usos alternativos. E não tenha dúvida nenhuma de que a aprovação da regulamentação das stablecoins no Congresso americano vai catapultar o uso de stablecoins para chegar a essas 10 vezes até 2028. Já nessa notícia aqui, SEC não protegerá investidores em Trump e outras memecoins. A comissária da SEC, Hester Peirce, disse que memecoins como Trump não são regulamentadas, pois não são consideradas valores mobiliários. Se você está esperando proteção da SEC, não deveria, compre por sua conta e risco. Outra notícia muito interessante relativa ao JP Morgan saiu essa semana, falando que
o banco aceitará ETFs de criptomoedas como garantia para empréstimos. Aqui fala que o banco deve permitir o financiamento por meio de fundos negociados em bolsas, os ETFs, de criptomoedas em algumas semanas. O JP Morgan começará com eShares Bitcoin Trust da BlackRock, que segundo o SOS Value é o maior fundo de investimento à vista de Bitcoin nos Estados Unidos. Esse ETF tem 70,1 bilhões em ativos líquidos. Agora eu vou compartilhar algumas notícias sobre o mundo cripto no Brasil. Essa notícia eu achei importante. Aqui fala que a Polícia Federal deflagrou nova operação contra hackers que roubam criptomoedas e bancos pela internet. Nova fase de operação ocorre menos de um mês após a primeira operação, aprofundando as investigações sobre os crimes cibernéticos. Então, aqui fala que ontem, quarta-feira, dia 4, a Polícia Federal voltou a cumprir mandados relacionados com a Operação CryptoScan, deflagrando a segunda fase das buscas contra hackers suspeitos de roubar criptomoedas e valores em contas bancárias das suas vítimas na internet. A sede das operações criminosas era no município de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde os hackers praticavam uma série de delitos virtuais. Na atual fase da investigação, a autoridade policial apura os roubos de valores de vítimas em todo o território brasileiro e também no exterior. Mas aqui embaixo fala que além de Balneário Camboriú, também foram cumpridos mandados no município de Itapema, também em Santa Catarina. E aqui está citando a primeira fase, que foi a CryptoScan, onde a Polícia Federal desmantelou um grupo criminoso composto por membros da mesma família com base em Ponta Grossa, Paraná. E essa primeira fase serviu para capturar elementos do mecanismo do golpe, que acabaram colaborando para a deflagração da segunda fase. E uma informação muito interessante é que esse grupo pode ser um dos mais antigos grupos hackers do Brasil em atividade, que age pelo menos desde 2010. Essa apuração ela teve como ponto de partida uma denúncia internacional sobre o roubo de 1,4 milhões de dólares em criptomoedas pertencentes a um cidadão de Singapura. Ou seja, eles mexeram com alguém que eles não deveriam ter mexido. Essa pessoa com certeza tinha alguma influência e poder e conseguiu fazer com que essa informação desse furto chegasse até os organismos internacionais que acionaram a Polícia Federal para se mover e fazer alguma coisa. E agora eu vou compartilhar algumas notícias que não são tão legais assim. Nessa primeira fala que o município brasileiro vai utilizar a blockchain para melhorar cobrança de impostos. A Prefeitura de Rondonópolis pretende modernizar a sua gestão fiscal com um novo sistema que adota várias tecnologias emergentes. Aqui eles falam que, de acordo com o gestor do município, o uso de tecnologias como inteligência artificial e blockchain reforça o compromisso da administração com a inovação aplicada ao interesse público, fortalecendo o combate à inadimplência, prevenindo a evasão fiscal e mantendo os dados do município sempre atualizados. Já nessa outra notícia, continuando o assunto que eu já comentei semana passada, presidente da Câmara dos Deputados defende tributar criptomoedas para conter aumento do IOF. Hugo Mota deu 10 dias ao governo para apresentar uma proposta nova sobre o aumento do IOF. E aí tem um artigo a respeito disso. Este artigo aqui fala o seguinte: por que a cobrança de IOF para operações com ativos virtuais carece de base legal e agrava a insegurança regulatória do setor? A proposta ventilada pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, de deslocar a carga do IOF para operações com ativos virtuais, apresentada como alternativa ao aumento linear de 3,5% sobre câmbio cartões, parece ir totalmente na contramão da atual ordem econômica mundial, além de desvirtuar a essência dos criptoativos. Carece também de base legal, visto que deturpa a natureza jurídica e a finalidade extrafiscal do tributo. Continuando aqui, fala que não faz sentido tributar-se um mercado ainda sem definição jurídica adequada. Primeiro, impõe-se a construção de um arcabouço normativo regulatório robusto, capaz de conferir segurança jurídica e previsibilidade a todo o ecossistema. Não faz sentido marcar falta em um jogo que ainda não começou. Portanto, trata-se primariamente de um esforço puramente arrecadatório disposto a contornar a legalidade em prol de um Estado excessivamente gastador que se recusa a cortar primeiro das próprias regalias. Instruído pela Lei 5.143, de 20 de outubro de 66, o IOF é um tributo federal de natureza híbrida, simultaneamente fiscal e regulatório,
que incide, conforme a previsão do artigo 153 da Constituição, sobre operações de crédito, câmbio, seguro e aquelas relativas a títulos ou valores mobiliários. Seu fato gerador é vinculativo e concretiza-se apenas quando o valor é entregue ou colocado à disposição do interessado, no caso, o crédito, na efetivação da compra ou venda de moeda estrangeira, o câmbio, no recebimento do prêmio, seguro ou na negociação dos ativos financeiros, títulos ou valores mobiliários, sendo exigível de pessoas físicas ou jurídicas que figurem como contratantes, seguradas ou intervenientes nessas transações. E explicado a incidência do IOF, aqui continua. Como o texto legal não menciona ativos virtuais, e nem poderia, pois estes sequer integram formalmente o sistema financeiro nacional, qualquer tentativa de alargar a base de incidência exigiria nova lei aprovada pelo Congresso Nacional, em respeito ao princípio da legalidade estrita, nos termos do artigo 150 da Constituição Federal e do artigo 97 do Código Tributário Nacional. Então eu li as partes que eu achei que esclarecem a situação para resumir, porque caso ocorra essa cobrança de IOF em cima das criptomoedas, analisando a lei, não é algo legal, não é algo que possa ser feito em canetada. Como explicado aqui no artigo, é necessário uma legislação específica para atualizar a lei que rege o IOF e as suas incidências para só então ocorrer essa cobrança. Vamos ver se isso será respeitado ou não. Então, espero que essas informações tenham sido úteis para você. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Até a próxima!